Bem-vindos ao canal Café com Livros. Meu nome é Luiz e hoje eu vou falar sobre o livro Morrer Sozinho em Berlim, de Hans Fallada. O título original desse livro era Cada Um Morre por Si. Esse livro foi escrito logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, por um alemão. Tem uma característica desse escritor que fez com que ele fosse mal visto por muitos colegas. Porque, embora ele não tivesse sido cooptado pelo regime nazista, ele não saiu da Alemanha. Nesse período, nós tivemos uma situação que ia do seguinte: ou a adesão ao regime, ou a saída do país. E ele nem aderiu ao regime no sentido de escrever obras em defesa do regime, quanto não saiu do país. Então, ele foi um escritor assim, bem atípico. Tinha muitos problemas pessoais, tinha muitos vícios. Ele era viciado em tudo que tinha disponível para ser viciado na época: cocaína, morfina, álcool, cigarro, remédios soníferos na época, o que tinha disponível. Então é uma pessoa bastante problemática. Morreu jovem, teve várias internações, inclusive esteve envolvido em tentativas de suicídio, esteve envolvido na morte de um colega que nunca ficou muito bem explicada. Se casou, principalmente no segundo casamento, teve bastante problemas também nesse segundo casamento. Esse livro aqui da Estação Liberdade, ele ficou sem tradução durante muitos anos. Para mim parece que a primeira tradução dele para o inglês foi só em 2009. Ele ficou um livro meio esquecido, com a obra meio esquecida, e aí começaram as traduções. Ele teve alguns nomes diferentes em diferentes países. Todo Mundo Morre Sozinho, ou Um Contra Todos. O título original não foi muito respeitado, não. Embora eu prefira esse título original. Tem uma tradução aqui no Brasil com o título original da editora Carambaia, mas é muito caro, é 3 vezes o valor dessa obra aqui da Estação Liberdade. A Estação Liberdade ela tem se especializado em traduzir umas obras diferentes, trazido assim umas obras diferentes para o público brasileiro. É bastante interessante essa editora. São umas obras bem acabadas. Do que trata essa obra? Essa obra, a princípio, inclusive, o próprio autor achou que não seria muito interessante escrever um livro sobre isso. Porque a trama principal é a respeito de um casal de idosos no regime nazista. Eles são nazistas, mas eles têm uma desilusão com o regime. E eles resolvem combater o regime escrevendo cartões postais contra o Hitler, contra o regime, e deixando em prédios, deixando nas escadas, nas sacadas. Entram num prédio e deixam esses cartões. Então, e um policial, o regime e um policial especificamente, vai tentar identificar a pessoa que deixa esses cartões. A princípio, isso parece uma história bem sem sal, né? bem desinteressante, mas o autor conseguiu dar aqui, através da maneira dele escrever, isso ficou bem interessante. Isso ficou uma história muito boa, tá? Ficou uma história bem interessante, ficou bem agradável. Ela é baseada em fatos reais. Realmente houve um casal na Alemanha que fez isso, né? Ele deu vários contornos aqui de ficção a essa obra, mas isso de fato aconteceu na Alemanha durante o regime nazista. O que acontece com esse casal? Eles têm um filho na guerra, logo no início da Segunda Guerra Mundial. Esse filho morre, e aí causa um certo mal-estar. É um filho único, os dois são dois operários, são os 2 trabalhadores, tanto o homem quanto a mulher, Ana e Otto. E eles ficam muito aborrecidos com o regime. E o Otto, ele sente nas palavras da mulher uma espécie de acusação, o seu Führer, e ele quer dar uma resposta a isso, porque ele não apoia o regime assim de maneira incondicional. Embora ele seja um nazista, ele participe das organizações nazistas, tenha sido um nazista, ele não é aquela pessoa completamente cega aos problemas do regime. E a partir dessa perda do filho, ele resolve espalhar esses cartões pela cidade. E aí a trama fica interessante,
porque a gente tem toda uma atmosfera do que foi o Terceiro Reich, principalmente durante a Segunda Guerra Mundial. Principalmente a cidade de Berlim, porque isso se passa, quase toda a história se passa em Berlim. Então fica assim, meio que um policial, um filme policial noir, de detetive, com aqueles maneirismos do noir, daquele detetive que está disposto a encontrar. Fica parecendo até uma caçada a um serial killer. Ele consegue dar esse ritmo para a história. O policial fazendo um perfil psicológico do possível autor dos cartões, coloca um mapa na parede, vai colocando bandeirinhas, fazendo uma espécie de arranjo geográfico para tentar entender de onde ele sai, onde ele deixa os cartões. Quando ele vai entregar os cartões também, a gente sente esse clima, sabe? O autor conseguiu transmitir isso para a história, e a história ficou bem agradável. E aí a gente tem, como um elemento a mais aqui, várias informações sobre o que era a Alemanha no Terceiro Reich e o período da Segunda Guerra Mundial. Como que vai do momento em que as pessoas em Berlim acreditam que que elas não vão sofrer consequências da guerra, e aí elas começam a perceber que vão sofrer consequências. A gente vê a sordidez das pessoas que vão aderindo ao regime, a bajulação, a mentira, a delação, a espionagem dos vizinhos, a escassez que começa a perturbar. Mesmo que o regime ele falasse numa igualdade de todos, porque o regime também fala nisso, de um fim de privilégios, de todos os membros, principalmente os membros do partido são iguais, mas eles começam a perceber que isso não é verdade. E aqui a gente tem uma outra família que é meio assim coadjuvante dessa história, que é a família responsável pelo final feliz, em que uma mãe ela se revolta com o regime, não por ter perdido o filho, mas por saber que tem uma foto do filho dela que participa da SS nazista, e esse filho está com um bebê, e ele acabou de esmagar a cabeça desse bebê contra um carro, o capô de um carro, após a invasão da Rússia. Então, todo mundo festejando isso num bar, ela fica sabendo disso pelo próprio marido, pai desse menino. Esse marido é um cafajeste completo. Então, a gente tem aqui essas personagens que vão incrementando a história, né? E essa mulher, que eu estou falando para vocês, essa mãe, ela também era membro do partido, mas ela abandona não porque o filho morreu na guerra, mas porque o filho cometeu essa atrocidade. Então ela fica completamente chocada com isso e resolve abandonar um emprego, ir para o interior e descrer do regime. E aí a gente vê a escassez de homens em Berlim por causa da guerra, homens canalhas que acabam se aproveitando das mulheres em função disso, aqueles que conseguem escapar da guerra, a covardia de algumas pessoas, as pessoas que não são capazes de um ato de generosidade para ajudar o próximo com medo, uma atmosfera de medo constante, um medo sufocante entre as pessoas. E é muito fácil a gente julgar essas pessoas quando a gente não vive essa situação, porque esconder um vizinho, esconder um judeu, esconder um perseguido, por vezes, poderia significar a sua própria vida e a vida da sua família. Então, muitas pessoas preferem fingir que não estão vendo nada para não se comprometer. Então, qualquer ato de generosidade aqui é um ato muito valioso, porque é um ato de extremo risco. É um ato muito arriscado quando você ajuda um vizinho, quando você ajuda um amigo, ou até mesmo partilha parte da sua comida, porque quando você faz isso, você está colocando em risco a sobrevivência da sua própria família, porque a comida é muito escassa. Então, quando você cede um pedaço de pão, você está tirando de dentro da sua casa. Então, aqui, esses atos e esses gestos são muito valiosos enquanto gestos humanos. E aí tem um contexto em que esse Otto e a Ana, eles refletem o seguinte: olha, o que vale esses cartões? Do que vale a gente ficar deixando esses cartões? Dois idosos, como eu disse para vocês, lutando contra um Estado tão poderoso, tão gigantesco. E a reflexão do autor aqui é no sentido de que você não sucumbiu ao mal. Mesmo que você não atinja ninguém, de que você não consiga convencer ninguém,
você não sucumbiu ao mal, é não sucumbir ao mal. Isso que é a validade dessa luta. Mesmo que ela seja infrutífera, mesmo que ela não dê resultado, você não se dobrou ao mal. É esse o ato valioso da humanidade dessas pessoas aqui. Eles acabam sendo descobertos. É interessante a gente ver como um simples cartão postal acusando o Führer, o Hitler, né, o regime, as pessoas entravam em pânico quando encontravam um cartão desse. Elas ficavam desesperadas, né, porque morriam de medo. Bem, e um regime, o que me faz pensar também que um regime totalitário hoje ele teria muito mais maneiras de controlar as pessoas, porque eles conseguem entrar num prédio e deixar um cartão sem ser vistos, porque não tinha câmeras naquela época. Imagina um estado totalitário hoje, com toda essa estrutura de câmeras, de fibras espalhadas por todo lado, com algoritmos fazendo cálculos, ele teria muito mais poderes do que teve nessa época. Bem, eles acabam sendo presos, como eu disse para vocês, esse casal. Isso foi um fato real. O final não é feliz, é um final trágico, eles têm um final trágico. Mas até o último momento eles têm essa sensação de que, embora eles possam ser derrotados, possam perder a vida, eles pelo menos não perdem a sua humanidade. É uma obra muito interessante, é bastante agradável de ler, parece assim um noir policial antigo, sabe? E a gente vai vendo detalhes da vida em Berlim durante a Segunda Guerra Mundial, que são poucas obras que trazem esses detalhes com tanta riqueza. Bem, um abraço a todos e até o próximo vídeo.